Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre o ciclo trigonométrico. É ele que vai nos dar condição de calcularmos seno, cosseno e tangente com arcos com medida maior que 90 graus e até mesmo arcos com medidas negativas. Tudo bem? Então vamos nessa. Bom, o que é o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário com centro na origem. Isso que é o ciclo trigonométrico. Uma circunferência de raio unitário com centro na origem. Aqui está a definição do ciclo trigonométrico. Quais são suas características? O que você precisa saber desse ciclo trigonométrico? Primeiro, a informação importantíssima é que possui raio unitário, conforme eu já disse para vocês, né? Então vamos registrar isso aqui. Ó, possui raio unitário. Excelente. Seu raio é igual a 1, ou seja, essa medida aqui, ó, que é o raio, vale 1. Bom, o que mais você precisa saber? Esse pontinho A que eu vou destacar aqui, olha, esse pontinho A aqui, é a origem dos arcos. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que você quiser marcar no ciclo trigonométrico um arco de medida alfa qualquer, a sua origem é o ponto A, tudo bem? Então vamos lá. Ponto A é a origem dos arcos. Excelente. Ponto A é a origem dos arcos. Muito bem. Aí vem aquela pergunta de seleção. Professor, tá, tudo bem. Se eu quiser marcar um arco de medida alfa, a origem é aqui, né, no ponto A. Mas e aí, eu vou marcar esse arco no sentido anti-horário ou no sentido horário? Como é que a gente deve proceder? Oh, que bacana, não é verdade, pessoal? Bom, a convenção é a seguinte, Se você quiser marcar um arco de medida positiva, você vai rodar no sentido anti-horário. Também no sentido anti-horário. Um arco de medida negativa, você gira no sentido horário. Tudo bem? Então, por exemplo, se você quiser marcar no ciclo trigonométrico um arco de medida 90 graus, tudo bem? Aqui está a origem, aqui em cima está a extremidade do arco, tudo bem? Você gira no sentido anti-horário. Se você quiser marcar no ciclo trigonométrico um arco de medida menos 90 graus, aqui está a origem, só que agora você gira no sentido horário. Menos 90 graus, aqui vai estar a extremidade do arco, tudo bem? Então, vamos registrar isso? Vamos lá. Vamos colocar assim, sentido anti-horário, é o sentido positivo. O que eu quero dizer com isso mesmo? Eu quero dizer que se você for marcar no ciclo trigonométrico um arco de medida positiva, a partir do ponto A você gira no sentido anti-horário. Tá? Então, agora sentido horário é negativo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você quiser marcar no ciclo trigonométrico um arco de medida negativa, a partir do ponto A, você gira, né, faz a marcação aqui no sentido horário, tudo bem? O que mais você precisa saber? É o seguinte, vamos considerar aqui esse arco, vou colocar assim, ó, um arco alfa aqui, ó, um arco alfa, e aqui o ponto P. Ponto P, um arco de medida alfa. Esse arco aqui, ó. Tudo bem? Considera esse arco aqui. O arco AP de medida alfa. A gente vai dizer que o ponto P é a extremidade do arco, tá bom? Então vamos registrar isso aqui. P é a extremidade de alfa, né? Do arco de medida alfa. O que mais você precisa saber? Que ele é dividido em 4 quadrantes. Dividido em 4 quadrantes. Numerados assim, no sentido anti-horário. A partir daqui, olha, a partir daqui. Esse aqui é o primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo quadrante. Esse aqui é o terceiro quadrante. E aqui o quarto quadrante. Pronto.
Então, vamos registrar aqui. Dividido em 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Excelente, excelente. Bom, então aqui está, pessoal, a definição de ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? É um ciclo, né, uma circunferência de raio unitário com centro na origem. Quais são as principais características? Possui raio unitário. O ponto A é a origem dos arcos. Toda vez que você quiser marcar no ciclo trigonométrico um arco, a origem do arco é aqui no ponto A. Se o arco tiver medida positiva, você vai marcá-lo no sentido anti-horário. Se ele tiver medida negativa, você vai marcar no sentido horário. E o que mais? Ele é dividido em 4 quadrantes. Pronto, ciclo trigonométrico. Vamos fazer alguns exemplos? Vamos lá. Bom, o primeiro exemplo, conforme consta aí no material, é o seguinte. Marque no ciclo trigonométrico abaixo as extremidades dos arcos de medida 0, π sobre 3, 3π sobre 4 e assim por diante. Marcar no ciclo trigonométrico as extremidades desses arcos. É claro que a origem de todos os arcos é aqui no ponto A, né? É aqui no ponto A. E a extremidade deles estão onde? Bom, então o primeiro arco aí é 0 grau. Marcar no ciclo trigonométrico a extremidade do arco de medida 0 grau. Olha, se ele tem 0 grau, a origem coincide com a extremidade, não é verdade? Então aqui, olha só, está a extremidade do arco de medida 0 grau. Muito bem. Bom, agora o próximo é π sobre 3. Marque no ciclo trigonométrico a extremidade do arco de medida π sobre 3. Π sobre 3. Bom, pessoal, aqui é claro que a gente se sente mais à vontade em trabalhar com grau, né? Então você pode estar transformando esse π sobre 3 radianos para grau. E qual é a regrinha? O que eu combinei com vocês na aula passada? Para você transformar π sobre 3 radianos para grau, basta no lugar de π colocar o 180, na verdade? Então vai ficar 180 dividido por 3, isso vai dar 60 graus. Então, π sobre 3 radianos equivale a 60 graus. Vamos colocar assim, né? Igual a 60 graus. Bom, e aí na hora de você fazer a marcação aqui no ciclo trigonométrico, é bom você ter em mente alguns detalhes, que são o seguinte. Primeiro, cada um desses arcos aqui, olha, esse arco, esse aqui, esse e esse, medem 90 graus. Cada um deles mede 90 graus. Muito bem. Então, se mede 90 graus, exatamente o pontinho do meio aqui, olha só, o pontinho do meio, divide esse arco em 2 arcos de 45, tudo bem? E mais, se você divide esse arco aqui em 3 partes iguais, o primeiro pontinho corresponde ao 30 graus, o segundo pontinho corresponde a 60 graus. Então é bom a gente ter essas noções na hora de fazer essas marcações aqui no ciclo trigonométrico. Como está acontecendo aqui agora, olha. Quero marcar no ciclo trigonométrico a extremidade do arco de medida 60 graus. Então, intuitivamente mesmo, você faz o seguinte. Divide esse arco aqui em 3 partes iguais. Mais ou menos aqui, né? Então, aqui vai estar a extremidade do arco de 30 graus, aqui vai estar a extremidade do arco de 60 graus. Pronto. Vou colocar em laranja. Aqui, ó. Π sobre 3, que é os 60 graus. Tudo bem? O próximo, qual é o próximo? É o 3π sobre 4. 3π sobre 4. Mesma linha de raciocínio, pessoal. 3π sobre 4. Antes de mais nada, vamos transformar para grau. Vai ficar assim, ó. Π, no lugar de π você coloca 180, né? Então 180 dividido por 4 vai dar 45. E 3 vezes 45, isso é 135. 135 graus. E aí, esses 135 graus você pode encarar como sendo 90 mais 45. Então, 90 mais metade desse arco. Então, você vem exatamente aqui no meio do segundo quadrante, não é verdade? Então, aqui está a extremidade do arco de medida 3π sobre 4. Vamos lá. Qual é o próximo? 7π sobre 6. 7π sobre 6. Novamente. No lugar de π você coloca 180 e você obtém 180 dividido por 6 dá 30. E 7 vezes 30, 210. 210 graus. Excelente. Como é que você vai pensar nesse 210 graus? É 180 mais 30. 180 mais 30. Então, 180 graus você chega aqui e você deve andar mais 30. Agora imagine você dividindo esse arco aqui em 3 partes iguais. Aí o primeiro pontinho vai ser a extremidade do arco de medida 180 mais 30, ou seja, o 210. Então, mais ou menos aqui assim, né? Ou seja, 7π
sobre 6. Excelente, excelente. Qual é o próximo? 7π sobre 4 agora. 7π sobre 4. Vamos lá. No lugar de π, coloca 180. Vai ficar 180 dividido por 4, vai dar 45. E 7 vezes 45 é 315, né? 315. Então, vamos lá. 315 graus. Excelente. Como é que você vai pensar nesse 315 graus? Olha só. Esse 315 graus, você vai pensar em 270. Aí você chega aqui, ó. 270 mais 45. 270 mais 45 dá o 315. E o que é o 45? Opa, é meio arco desse, né? Então você vem aqui, olha, divide esse arco aqui em 2. Toma um pontinho do meio, né? Esse aqui, esse pontinho aqui, olha. Talvez um pouquinho mais acima, né? Vou melhorar bem aqui esse negócio. Aqui assim. Pronto. Esse pontinho é a extremidade do arco de medida 270 graus mais 45, 315 graus, que é o 7π sobre 4. Excelente, né? 7π sobre 4. Qual é o próximo? O próximo é menos π sobre 6. Eu acho que essa marcação aqui não ficou muito boa não, na verdade. Vamos melhorar aqui um pouquinho? Melhorar aqui um pouquinho. O meio eu acho que é mais ou menos aqui. Isso, 7π sobre 4. Bom, qual é o próximo agora? Menos π sobre 6, pessoal. Menos π sobre 6, ou seja, menos 180 dividido por 6, 30, menos 30 graus. O bacana agora é que a gente tem um arco negativo. O que a gente deve fazer? Girar no sentido horário, no sentido horário. De que forma, professor? Na mesma linha de raciocínio. Imagine você dividindo esse arco aqui em 3 partes iguais. Então, aqui e aqui, mais ou menos, né? Aqui e aqui. Esse pontinho divide esse arco em 3 partes iguais. Esse primeiro pontinho aqui vai equivaler ao arco de medida menos 30 graus. É a extremidade do arco de medida menos 30 graus, que é o menos π sobre 6. Excelente. Qual é o próximo? Menos 3π sobre 4. Menos 3π sobre 4. Então, no lugar de π, coloca 180. 180 dividido por 4 vai dar 45. Vezes menos 3, menos 135. Menos 135 graus. Como é que você vai pensar nesse menos 135 graus? Menos 90, chegou aqui. Menos 45. Então, menos metade desse aqui, né? Você vê exatamente aqui no meio, né? No meio desse aqui. Algo mais ou menos assim, né? Aqui. Então, aqui está a extremidade do arco de medida menos 3π sobre 4. Pessoal, é muito importante a gente saber fazer as marcações aqui no ciclo trigonométrico, tá bom? Muito importante isso. Vamos fazer mais um exemplo? Bora lá. Próximo exemplo, o triângulo equilátero ABC está inscrito na circunferência trigonométrica seguinte. Quais são os arcos x com 0 menor ou igual do que x, que é menor que 2π, que correspondem aos vértices do triângulo? Muito bem. Quais são os vértices, quais são os arcos, melhor dizendo, x, que correspondem aos vértices dos triângulos? Ou, melhor dizendo, quais são os arcos x, tal que as extremidades desses arcos são os vértices do triângulo. Tudo bem? Bom, então vamos lá, pessoal. O problema está dizendo que esse triângulo é um triângulo equilátero. Se ele é um triângulo equilátero, ele divide a circunferência trigonométrica, o ciclo trigonométrico, em 3 partes iguais. Tá vendo? Um arco, 2 arcos, 3 arcos. Divide a circunferência em 3 arcos iguais. E cada um desses arcos tem medida 2π, que é a circunferência completa, dividido por 3. Então, cada um desses arcos aqui, olha, tem medida 2π sobre 3. Eu estou falando em radianos porque o problema está falando que o x deve variar de 0 a 2π. Então, está subentendido que a gente deve dar a resposta em radiano. Tudo bem? Então, cada um desses arcos tem medida 2π sobre 3, que é a circunferência completa, 2π dividido por 3. Então tá, e o primeiro deles é esse aqui, olha, esse pontinho aqui em cima é a extremidade do arco de medida π sobre 2, que é o 90 graus, né? Então tá, devagarzinho pra você entender. Respondendo o problema, o ponto A é a extremidade do arco de medida π sobre 2. O ponto B, esse aqui, olha, é a extremidade do arco de medida π sobre 2, mais isso aqui que é o 2π sobre 3. Então, esse ponto B
é a extremidade do arco de medida π sobre 2, mais o 2π sobre 3. Bom, então tá, vamos tirar o mínimo, né? Tirar o mínimo, vai ficar quanto aqui? 6, né? 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. Então, 3π vezes 1π dá 3π. Mais 6 dividido por 3 dá 2 vezes 2π, 4π. Então, isso é 7π sobre 6. Excelente, excelente. Bom, agora vamos pensar no arco cuja extremidade é o ponto C. Vê se você concorda comigo. O arco cuja extremidade é o ponto C vai ser o arco que tem extremidade aqui em B, que é o 7π sobre 6, mais 2π sobre 3, né? Porque esse arco aqui mede 2π sobre 3 também, não é verdade? Então, o arco cuja extremidade é o ponto C vai ser 7π sobre 6 mais 2π sobre 3. Mínimo, o mínimo é 6. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 7π dá 7π. Mais 6 dividido por 3 dá 2 vezes 2π, 4π. E aí a gente obtém 7π mais 4π, 11π sobre 6. Pronto, acabou o problema. Então, os arcos cujas extremidades são o ponto A, B e C são π sobre 2, 7π sobre 6 e 11π sobre 6, respectivamente. Tudo bem? Próximo exemplo, agora uma questão que caiu na SpaceX em 2008, diz o seguinte. Na figura, está representado um círculo trigonométrico em que os pontos P1 a P5 indicam extremidades de arcos. Esses pontos, unidos, correspondem aos vértices de um pentágono regular inscrito no círculo. Se o ponto P1 corresponde a um arco de medida π sobre 6 radianos, então o ponto P4 corresponderá à extremidade de um arco cuja medida em radianos é igual a quanto? Então tá, pessoal, entendendo o nosso problema. O problema está dizendo pra gente que esses pontos aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5, são os vértices de um pentágono regular. Portanto, se esse pentágono é regular, a circunferência trigonométrica está dividida em 5 partes iguais, em 5 ângulos iguais, em 5 arcos iguais, né? Ou seja, todos esses arcos aqui, olha, P1, P2, P2, P3, P3, P4, P4, P5 e P5, P1, têm a mesma medida. Qual é essa medida, professor? Vai ser o 2π, que é a circunferência completa, dividido por 5. Então tá. Eu já sei que cada um desses arcos tem medida 2π sobre 5. Excelente. Além disso, ele está falando que o ponto P1 é a extremidade do arco de medida π sobre 3, né? Π sobre 3 ou π sobre 6? Deixa eu ver aqui. Π sobre 6, excelente, π sobre 6. Então, esse arco aqui, olha, mede π sobre 6. Aí ele está perguntando para a gente o seguinte, esse ponto P4 é a extremidade do arco de que medida? Entendeu? O ponto P4 é a extremidade do arco de que medida? Acho que não é difícil, pessoal. Veja bem, olha só. O ponto P4, vê se você concorda comigo, vai ser a extremidade do arco de medida π sobre 6, mais 2π sobre 5, mais 2π sobre 5, mais 2π sobre 5. Ou seja, vai ser a extremidade do arco de medida π sobre 6 mais 1, 2, 3 vezes o 2π sobre 5. Tudo bem? Então a resposta do problema aqui, ó, resposta, vai ser a extremidade do arco de medida π sobre 6 mais 3 vezes o 2π sobre 5. Excelente. Bom, isso vai dar o quê? Π sobre 6 mais 3 vezes 2π, 6π sobre 5. O mínimo aqui vai ser 30, né? Agora a gente tem que tirar o mínimo. 30 dividido por 6 dá 5 vezes π dá 5π. Mais 30 dividido por 5 dá 6 vezes 6π, 36π. Excelente. Quanto é que vai dar isso? 5π mais 36π, 41π sobre 30. Pronto. O ponto P4 é a extremidade do arco de medida 41π sobre 30. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre arcos côngruos. Importantíssima essa definição, porque, conforme a gente vai ver na próxima aula,
Se dois arcos são côngruos, eles vão ter o mesmo seno, o mesmo cosseno, a mesma tangente. Então é muito importante essa definição de arcos côngruos. Mas, no entanto, é uma definição muito simples, que é a seguinte. Dois ou mais arcos são côngruos quando possuem a mesma extremidade. Simples, não é? Dois ou mais arcos são côngruos quando possuem a mesma extremidade. Então, por exemplo, considere aqui o arco AP que mede 40 graus. 40 graus. Vamos registrar isso aqui, ó, 40 graus. Vê se você concorda comigo. O arco de medida 40 mais 360 tem a mesma extremidade do arco de medida de 40 graus. Concorda comigo? Arco de medida 40 mais 360, ou seja, o arco de medida 400 graus, tem a mesma extremidade do arco de medida de 40 graus. Tem a mesma extremidade que em P. Tem extremidade em P, não é verdade? Então, 40 graus e 400 graus são côngruos, porque possuem a mesma extremidade, P, não é verdade? Bom, agora vamos pensar no seguinte, olha, o arco de medida 40 graus mais duas vezes o 360, ou seja, mais 720, que corresponde a 2 voltas completas, também tem a mesma extremidade em P, né? Tem a mesma extremidade em P. Portanto, também são côngruos. Então, 40, 400, 760, e aí eu tenho certeza que você já observou que os arcos côngruos a 40 graus é 40 mais 360, mais 2 vezes 360, mais 3 vezes 360 e assim por diante. Professor, quantos arcos são côngruos a 40 graus? Infinitos, infinitos, na verdade. Aqui, ó. Aí eu vou colocar uma reticência aqui. Bom, agora pensando em arcos negativos, olha só. Imagina o arco de 40, aí você gira agora no sentido horário, menos 360. A partir do ponto P, que é a extremidade do arco de medida 40 graus, você gira no sentido horário, então é menos 360. Então, 40 menos 360, isso vai dar menos 320. Isso quer dizer que o arco de medida menos 320 graus é côngruo ao arco de 40 graus. E aí vai, né? Menos 320 menos 360, ou seja, menos 680, também é côngruo ao arco de medida 40 graus. E assim por diante. Existem infinitos arcos positivos e infinitos arcos negativos que são côngruos a 40 graus. Todos eles têm a mesma extremidade. Bom, pessoal, uma outra coisa interessante aqui é o seguinte. Imagine a gente listando esses infinitos arcos côngruos a 40 graus. O primeiro arco positivo que aparece é o 40. Tá vendo aqui? Ó? É o 40. Esse 40 a gente vai dizer que é a primeira determinação positiva do arco. O que significa a primeira determinação positiva? É o seguinte, imagine você listando os infinitos arcos côngruos a 40. O primeiro arco positivo que aparece é o próprio 40. Aí a gente vai dizer que esse 40, né, é a primeira determinação positiva dos arcos côngruos a 40 graus. Analogamente, o primeiro número negativo que aparece aqui, olha, nessa listagem, né, é o menos 320. Portanto, a gente vai dizer que esse menos 320 vai ser o quê? A primeira determinação negativa. Negativo. Por quê? Quando você lista os infinitos arcos, o primeiro negativo que aparece aqui, né? E o menor em módulo, né, é o menos 320. Portanto, ele vai ser a primeira determinação negativa. Tudo bem? Bom, facilmente a gente observa, pessoal, que, por exemplo, se você considera um arco de medida π, agora, falando em radiano, medida π, a extremidade do arco de medida π está aqui, né? Esse pontinho aqui. Muito bem, arco de medida π. O arco de medida 3π, o que é o 3π? A partir do π, né? A partir desse pontinho, né? Você dá uma volta completa no ciclo. Então é o π mais o 2π, que é uma volta completa, vai dar o 3π. O arco de medida 5π, o que é o arco de medida 5π? A partir de π você dá 2 voltas completas, 2π mais 2π, 4π, com esse π vai dar o 5π, 7π e assim por diante, são arcos côngruos a π. Agora do lado negativo, olha só, o primeiro arco negativo que é côngruo a π é o menos π. Como é que a gente acha o menos π? Você pode pensar de duas formas. Primeiro,
É o π menos 2π, que vai dar um menos π, ou analisando o ciclo trigonométrico, olha, girando no sentido horário. Esse arco aqui tem medida menos π, gira no sentido horário. Você andou meia circunferência, tá vendo? Então, menos π. Depois, o menos 3π, o menos 5π e assim por diante. Novamente, esse π aqui, olha, esse π, primeiro número que aparece positivo, é a primeira determinação positiva, e esse menos π aqui, olha, o primeiro número negativo que aparece, a gente vai dizer que é a primeira determinação negativa. Pronto, tá aí, pessoal. Arcos côngruos. 2 ou mais arcos são côngruos quando possuem a mesma extremidade. Tá, verificamos que existem infinitos arcos côngruos a 40 graus, por exemplo. Tanto infinitos positivos quanto infinitos negativos, né? O primeiro positivo que aparece a gente chama de primeira determinação positiva. O primeiro negativo que aparece a gente chama de primeira determinação negativa. Tudo bem? Aqui é a primeira positiva. Tudo bem? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a expressão geral dos arcos côngruos. Inicialmente, considerando um arco alfa qualquer, medido em grau. Vamos colocar assim, ó, primeiro caso, olha. Alfa medido em grau. Logicamente que o zero menor ou igual do que alfa, que é menor do que 360 graus. Excelente, excelente, excelente. Muito bem. Bom, como ilustração, considere o arco AP de medida 30 graus. Muito bem. Então, a gente tem um arco de medida 30 graus. Um outro arco côngruo a 30 graus, vê se você concorda comigo, vai ser o 30 graus mais 360. O que é o arco de medida 30 mais 360? 30 graus você chega aqui no ponto P. Mais 360, uma volta completa, você volta aqui no ponto P. Portanto, o arco de medida 30 graus mais 360 graus é côngruo a 30, tem a mesma extremidade. Tudo bem? Então, o arco de medida 30 graus mais 360, que eu vou escrever assim, ó, 360 vezes 1. Vamos registrar aqui embaixo? Ó, o primeiro é o 30 graus. Um outro arco côngruo a 30 graus é o 30 graus mais 360 vezes 1, né? 360 vezes 1. Um outro arco côngruo a 30 graus, como obter? A partir do ponto P, que já equivale à extremidade do arco de medida 30 graus, ande 2 voltas no ciclo trigonométrico. Ou seja, 2 vezes 360. Você vai obter um outro arco côngruo a 30 graus. Então, devagarzinho para você entender. Imagina você está aqui no ponto P, 30 graus. Agora você gira 2 vezes no ciclo trigonométrico. Você vai obter um arco cuja extremidade também é um ponto P. Portanto, é côngruo a 30 graus. Que arco é esse? É o arco de medida 30 graus mais 360 vezes 2. O 360 vezes 2 aqui indica 2 voltas completas a partir do ponto P. Tudo bem? E aí eu tenho certeza que você já entendeu a brincadeira. Um outro arco côngruo a 30 graus vai ser o 30 graus mais 360 vezes 3 e assim por diante, não é verdade? Bom, de modo geral, pessoal, o que está acontecendo? Todo e qualquer arco côngruo a 30 graus é do tipo 30 graus mais 360 vezes o número inteiro. Vezes o número K, que é o número inteiro. Esse K aqui tem que ser o número inteiro. K pertencente a Z. Professor, até mesmo 30 graus sozinho? Até mesmo 30 graus sozinho, porque o 30 graus sozinho eu posso escrever 30 graus mais 360 vezes 0. Mas, professor, olha que o K é um número inteiro. O número inteiro inclui os negativos. Como é que funciona essa história? Mesma linha de raciocínio, pessoal. Vamos supor, se K aqui for menos 1, aqui você vai ter 360, desculpa, você vai ter 30 graus menos 360. Que arco é esse? A partir do ponto P, ao invés de você girar no sentido anti-horário, você gira no sentido horário, porque vai estar negativo, olha. 30 menos 360, você volta aqui no ponto P. Depois, 30 menos 360 vezes menos 2. A partir do ponto P, 2 voltas no sentido horário. Tá? Então, esse K aí é um número inteiro. Essa expressão, pessoal, 30 mais 360K, com K inteiro, é chamada expressão geral dos arcos côngruos a 30 graus.
De modo geral, a expressão geral dos arcos côngruos a um arco alfa, com medida de 0 a 360 graus, vai ser alfa mais 360K. Logicamente, K sendo o número inteiro. Pronto. Aqui está a expressão geral dos arcos côngruos a alfa, né, quando esse alfa está medido em grau. Em radiano, professor, como é que é a história em radiano? É a mesma coisa, pessoal. Vamos registrar aqui rapidamente, olha. Alfa em radiano. Logicamente aqui, 0 menor ou igual do que alfa, que é menor que 2π agora, né? Porque nós estamos falando em radiano. Então vamos aproveitar o mesmo exemplo aqui, tá, pessoal? Vamos supor que aqui, ao invés de ser 30 graus, né, ao invés de a medida estar em graus, esteja em radianos. Π sobre 6. Π sobre 6. Então a gente tem um arco de medida π sobre 6. O arco de medida π sobre 6 mais 2π, agora você vai falar 2π, você não vai falar 360, você vai falar 2π, e o 2π equivale a uma volta completa. Então olha só, π sobre 6 tem extremidade aqui no ponto P. A partir do ponto P, você gira uma volta completa, você chega no P aqui de novo. Então o arco de medida π sobre 6 mais 2π é côngruo ao arco de medida π sobre 6. Bom, pessoal, agora imagine você dando 2 voltas completas no ciclo trigonométrico a partir do ponto P. Que arco você vai obter? Você vai obter o arco de medida π sobre 6 mais 4π. Esse 4π eu vou escrever 2 vezes 2 vezes π. Tá? 2 vezes 2 vezes π. Bom, agora 3 voltas no ciclo trigonométrico a partir do ponto P. Vai ser o π sobre 6 mais, como a gente está falando em 3 voltas, é 6π. Esse 6 eu vou escrever 2 vezes 3 vezes π. E esse 2π aqui, pessoal, eu vou escrever 2 vezes 1 vezes π. Só mais um. π sobre 6, mais aqui foram 3 voltas completas. Agora imagine 4 voltas completas. 4 voltas completas vão ser o π sobre 6 mais 8π. Esse 8 eu vou escrever 2 vezes 4 vezes π. De modo geral, o que a gente está observando? A gente está observando que todo e qualquer arco côngruo a π sobre 6, todo e qualquer arco que tenha a mesma extremidade que o arco de medida π sobre 6, é da forma π sobre 6 mais 2, tá vendo? 2 repete. Esse número do meio aqui é variável, então vai ser o nosso K, o mesmo K daqui, ó, 2K π, com K pertencente a Z. E aí a expressão E igual a alfa mais 2Kπ, K pertencente a Z, é a expressão geral dos arcos côngruos ao arco de medida alfa, quando o alfa tiver medida em radiano, tudo bem? Então, alfa aqui em graus, expressão geral, alfa mais 360K. Alfa em radiano, expressão geral, alfa mais 2Kπ. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos agora? Bora lá. Alguns exemplos. O primeiro diz o seguinte: obtenha a primeira determinação positiva, a primeira determinação negativa e a expressão geral dos arcos côngruos no item A, 800 graus, né? Ele está pedindo para a gente determinar. A primeira, né, calcular a primeira determinação positiva, a primeira determinação negativa e a expressão geral dos arcos côngruos a 800 graus. Muito bem, como é que a gente faz isso? Olha só, a gente vai fazer assim, a gente vai pegar esse 800 e dividir por 360. 800 dividido por 360 vai dar 2 e sobra 80, não é isso? Sobra 80. 2 vezes 360 dá 720 para 880. Bom, pessoal, o resto da divisão de 800 por 360 que vai ser a primeira determinação positiva. Portanto, a primeira positiva aqui, olha, vou colocar assim, ó, primeira positiva vai ser o 80 graus. Ou seja, se você listar todos os arcos côngruos a 800, né, em ordem crescente, dos negativos muito grandes até os positivos muito grandes, o primeiro positivo que vai aparecer vai ser o 80, tá?
Bom, agora a primeira determinação negativa. O que a gente faz? O que eu combinei com vocês? Dada a primeira positiva, para você determinar a primeira determinação negativa, basta fazer 80 menos 360. E 80 menos 360, isso vai dar menos 280 graus. Menos 280 graus. Mesma linha de raciocínio. Se você listar todos os arcos côngruos a 800 graus, o primeiro negativo que aparece, né, o menor em módulo, é o menos 280 graus. E a expressão geral dos arcos côngruos vai ser E igual a 80 mais 360K. K pertencente a Z. Acabou. Bom, item B, 1500, mesma linha de raciocínio agora. Item B. Achar a primeira determinação positiva, a primeira negativa e a expressão geral dos arcos côngruos ao arco de 1500 graus. Então, o que a gente faz? Pega o 1500, divide por 360. 1500 dividido por 360 vai dar 4. 4 vezes 360 vai dar 1440. 1440 para 1500, 60. Como é que é a história? O resto da divisão que já vai ser a primeira determinação positiva. Então, respondendo. Primeira positiva, 60 graus. Agora, primeira negativa. Primeira negativa é os 60 graus menos 360 graus. Isso vai dar menos 300 graus. Dada a primeira positiva, para você achar a primeira negativa, basta fazer a primeira positiva menos 360. Mas, professor, se for o contrário, ou seja, dada a primeira determinação negativa, se eu quiser determinar a primeira positiva, você vai pegar a primeira determinação negativa e somar 360. Por exemplo, se a primeira determinação negativa for o menos 30, se essa aqui for a primeira negativa, o menos 30. Se você quiser achar a primeira positiva, você vai fazer o seguinte, a primeira positiva é o menos 30 mais 360, entendeu? Isso vai dar o 330 graus, tudo bem? Fica combinado assim. Dada a primeira positiva, quer achar a primeira negativa. É a primeira positiva menos 360. Dada a primeira negativa, você quer achar a primeira positiva. É a primeira negativa mais 360. Tranquilo? Bom, e agora a expressão geral dos arcos côngruos vai ser quem? O 60 mais 360K. Logicamente aqui, K pertencente a Z. Muito bem. Esse é o item A, o item B. Agora o item C. 13π sobre 2. Será que a gente consegue fazer aqui? 13π sobre 2. A ideia, pessoal, a ideia aqui é a gente dividir essa fração aqui, separar essa fração da seguinte maneira. O 13π sobre 2 é 12π mais π sobre 2, não é verdade? O que eu fiz? Apenas escrevi o 13 como sendo 12 mais 1, né? 13π, 12π mais π. Isso aqui vai dar 12π sobre 2 mais π sobre 2. E o 12 dividido por 2 vai dar 6π, né? 6π mais π sobre 2. Excelente, excelente. Agora a gente já consegue escrever, né? Ó, respondendo agora. Vamos fazer aqui embaixo, ó. Primeira positiva é o π sobre 2. Primeira negativa. Qual continha que você vai fazer? π sobre 2 menos 2π. E aqui dá para fazer direto, né? Olha, 2 vezes menos 2π dá menos 4π. Menos 4π mais π, menos 3π sobre 2, né? Menos 3π sobre 2. Vale a mesma regra aqui para grau. Bom, por fim, a expressão geral dos arcos côngruos vai ser π sobre 2 mais 2kπ, com K pertencente a Z. Pronto, esse é o item C. E o item D, vamos lá. O item D é 16π sobre 3. 16π sobre 3. Bom, a ideia é a gente separar essa fração, né? E aí,
O aluno desavisado, que não é seu caso, vai pensar assim, olha só, 15π sobre 3 mais π sobre 3, né? 15π sobre 3 mais π sobre 3. Isso dá um 16π sobre 3. Só que é o seguinte, esse 15π sobre 3 é o 5π. E 5π não equivale a voltas completas no ciclo. Para a gente ter voltas completas no ciclo trigonométrico, a gente deve ter um número par vezes π. E aqui não, 5π. Como está acontecendo aqui, olha só. Eu tinha aqui 6π. O que equivale a 6π? 3 voltas completas no ciclo, mais o π sobre 2. Por isso que o π sobre 2 é a primeira positiva pelas coisas todas. Agora aqui não funciona, né? Porque o 5π não equivale a voltas completas no ciclo. Então, essa separação aqui não está boa. A gente vai fazer assim, então, olha só. Esse 16π sobre 3, nós vamos escrever 12π sobre 3 mais 4π sobre 3. Agora fica bom? Fica. Por quê? Porque o 12π sobre 3 é o 4π. 4π mais 4π sobre 3. E 4π equivale a 2 voltas completas no círculo, né? Equivale a voltas completas. Então tem esse detalhe aí, tá, pessoal? Quando você for trabalhar com radiano, você tem que separar a fração de tal forma a obter um número inteiro vezes π, só que esse número inteiro tem que ser um número par, para representar voltas inteiras no ciclo trigonométrico. Então vamos lá, primeira positiva. Primeira positiva é o quê? 4π sobre 3. Primeira negativa. Como é que a gente faz mesmo? 4π sobre 3 menos 2π. Dá para fazer direto, né? 3 vezes menos 2π dá menos 6π. Menos 6π mais 4π, menos 2π sobre 3. É a primeira negativa. E a expressão geral dos arcos côncavos é o quê? É o 4π sobre 3 mais 2kπ. Logicamente, K pertencente a Z. Pronto. Esse foi o exemplo 1. Próximo exemplo. Determine em cada caso a expressão geral dos arcos que possuem extremidades nos vértices do polígono regular. Muito bem. O problema está dizendo para a gente determinar a expressão geral dos arcos que têm extremidades aqui nesses pontos, né? Nos pontos do polígono regular. E aí tem uma informação importantíssima, pessoal. Se o polígono é regular, né? Se os polígonos são regulares, eles dividem o ciclo trigonométrico em partes iguais. Essa é a grande jogada dessa questão. Os polígonos regulares dividem o ciclo trigonométrico em partes iguais. Aqui no primeiro caso, no item A, como a gente tem um quadrado, ele divide o ciclo trigonométrico em 4 arcos iguais, né? E cada um deles tem medida de 90 graus. Então esse arco aqui tem medida de 90 graus, esse aqui 90 graus, esse e assim por diante. Bom, antes da gente dar a resposta de imediato, vamos especular o que está acontecendo? Vamos lá, olha só. Esse pontinho aqui é a extremidade do arco de medida 45 graus. 45 graus. Vamos lá. Próximo ponto. Esse pontinho aqui é a extremidade do arco de medida 45 graus, mais esse aqui que é 90 graus. Então, esse pontinho tem a extremidade do arco de medida 45 graus mais 90 graus. Vamos lá. Esse pontinho aqui, agora olha para ele, é a extremidade do arco de medida 45 mais 90 mais 90, ou seja, é a extremidade do arco de medida 45 graus mais 90 vezes 2, né? Mais 2 vezes 90, né? Aqui esse 90 sozinho eu posso encarar como sendo 90 vezes 1, né? 90 vezes 1. E esse 45 sozinho eu posso encarar como sendo 90 graus vezes 0. Esse pontinho aqui é a extremidade do arco de que medida? 45 mais 90 mais 90 mais 90, ou seja, 45 mais 90 vezes 3, né? 45 mais 3 vezes 90. E aí tem certeza que você já entendeu a brincadeira aqui, né? A expressão geral dos arcos cujas extremidades são os vértices do quadrado é 45 mais 90k. Logicamente aqui, esse k um número inteiro. Excelente, não é verdade?
Se o problema estivesse falando para a gente dar a resposta em radiano, como é que seria? O 45 graus é o π sobre 4 radianos. Ficaria assim, ó, π sobre 4 mais o 90 é π sobre 2 radianos. Então, π sobre 2K. Então, π sobre 4 mais π sobre 2 vezes K. Tudo bem? Vamos lá. Aqui é a mesma linha de raciocínio, pessoal. O que você tem que ter em mente é que esse triângulo equilátero divide o círculo trigonométrico em 3 partes iguais. Bom, portanto, esse pontinho aqui em cima, olha só, vamos lá, esse pontinho aqui em cima, ele é a extremidade do arco de medida 90 graus. 90 graus. O próximo, que é esse aqui, olha, vai ser a extremidade do arco de medida 90 graus mais 120. O que é o 120? É o 360 dividido por 3. Então, cada um desses arcos aqui mede 120. Então, esse pontinho aqui é a extremidade do arco de medida 90 mais 120. Esse 120 eu vou escrever 120 vezes 1. Esse 90 eu vou escrever 120 vezes 0. E aí eu tenho certeza que você já entendeu a brincadeira, não é verdade? Esse pontinho aqui, extremidade do arco de medida 90, 120 mais 120, ou seja, 90 mais 2 vezes 120, ou 120 vezes 2. Excelente. De modo geral, a expressão geral dos arcos côncavos, melhor dizendo, a expressão geral dos arcos cujas extremidades são os vértices do triângulo equilátero é 90 graus mais 120K. Logicamente, esse K é um número inteiro. Excelente, pessoal, excelente. Pessoal, essas expressões gerais serão muito úteis quando a gente estiver falando de equações trigonométricas, tá bom? Bom, e aí, pela mesma linha de raciocínio, não vou fazer todos os detalhes aqui, você vai concluir que a expressão geral dos arcos cujas extremidades são os pontos desse hexágono regular vai ser 0, que é o primeiro aqui, né? 0, mas o hexágono regular fica dividido em quantas partes iguais? Em 6 partes iguais. E cada uma delas é um arco de medida 60 graus. Então vai ser 0 mais 60K, não é verdade? Só que esse 0 não precisa colocar. Então a expressão geral fica assim, ó. A expressão geral vai ser 60 vezes K. Logicamente, K pertencente a Z. Excelente. Expressão geral dos arcos côncavos. Próximo exemplo, agora uma questão que caiu na SPSEX 2001, são côncavos. Ele está pedindo para a gente identificar qual é o par de arcos que são côncavos. Então tá, pessoal, então tá. No item A aí, olha, no item A, os arcos são menos 730 e quem? E menos π sobre 12. Menos π sobre 12 radianos, né? Radianos. Logicamente, aqui a gente já tem um probleminha técnico, né? O primeiro está em graus, o segundo está em radianos. Mas aí a gente transforma em graus, né? Vamos transformar para grau. E a dica aqui para você resolver esse problema, a informação para você resolver esse problema é o seguinte. Se dois arcos são côncavos, necessariamente a diferença entre eles é um múltiplo de 360. Pensa nisso. Se dois arcos são côncavos, necessariamente a diferença entre eles é um múltiplo de 360. Por exemplo, 30 graus e 750 graus. São dois arcos côncavos. Olha a diferença entre eles, dá 720. 720 é um múltiplo de 360. Tá? Então, se dois arcos são côncavos, a diferença entre eles é um múltiplo de 360. Então, vamos fazer continha, né? Eu vou fazer a diferença de menos 730 menos esse aqui, que é menos quem, pessoal? Vamos transformar aqui para grau. No lugar de 180, no lugar de π, coloca 180. 180 dividido por 12 dá 15, né? Então, menos 15. O que vai ser isso? Menos 730 mais 15, isso dá menos 715, não é isso? Menos 715 graus. É um múltiplo de 360? Não. Então, esses dois arcos não são côncavos. Beleza, item B. Item B qual é? 1640. E o outro aqui é menos 7π sobre 6. Sobre 6 ou sobre 16? Sobre 6. Então tá, o que eu devo fazer? A diferença entre os dois. 1640 menos esse aqui, né? Que vai ser quem? 7π sobre 6. Bom, eu devo transformar para grau.
180 dividido por 6 dá 30, vezes 7, 210. Então isso aí é menos 210. Ou seja, é 1.640 mais 210. E 1.640 mais 210, isso vai dar 1.850. 1.850. Que também, pessoal, não é um múltiplo de 360. Quando você dividir o 1.850 por 360, vai dar resto 50. Então, não, tá? Bom, item C. O próximo aqui, qual é? 1.235, não, nesse não, né? 350 e menos π sobre 18. Vamos lá, qual a continha que eu devo fazer? 350 menos o menos π sobre 18. Então, no lugar de π, coloca 180. 180 dividido por 18 vai dar 10. Portanto, aqui vai ser 350 menos com menos mais 10. E 350 mais 10 dá 360, que é um múltiplo de 360. E, portanto, a alternativa certa é a letra C, tá bom? Os outros itens aí eu vou deixar para você conferir, mas acredite em mim que é a mais pura verdade. Eles não serão côngruos. Quem vão ser côngruos são esses dois aqui do item C. Mais um exemplo, uma questão da SpaceX de 2010 diz o seguinte. Considere a progressão aritmética representada pela sequência 7π sobre 12, 47π sobre 60, 59π sobre 60 e assim por diante. Se todos os termos dessa PA forem representados num círculo trigonométrico, eles determinarão nesse círculo os vértices de um quê, né? Então tá, pessoal. Não é difícil essa questão. Vamos fazer o seguinte, vamos determinar a razão dessa PA. O que a gente tem que fazer mesmo para determinar a razão de uma PA? É subtrair qualquer termo, com exceção do primeiro, né, pelo anterior. Né? Subtrair qualquer termo pelo anterior. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o 47π sobre... Quem sabe a gente pega esses dois aqui, né, que tem o mesmo denominador? Fica mais fácil, não fica? 59π sobre 60 menos 47π sobre 60. Isso vai dar 59 menos 47, vai dar 12. 12π sobre 60. Que dá para simplificar por 12, né? Simplificando por 12, a gente vai obter π sobre 5, né? Π sobre 5. 60 dividido por 12 dá 5. Vamos transformar para grau, fica mais fácil? No lugar de π, coloque 180. 180 dividido por 5, isso vai dar 36, né? 36. Então, isso aqui equivale a 36 graus. Bom, pessoal, agora interpretando esse resultado, esse 36 graus, que é a razão da PA. Bom, a interpretação é a seguinte, o ciclo trigonométrico vai ser dividido em arcos de medida 36 graus. Esse aqui é 36 graus, 36 graus, 36 graus e assim por diante. Quantos pontinhos você vai obter aqui na divisão? 10 pontinhos, né? Que é o 360 dividido por 36, 10 pontinhos. E esses 10 pontinhos são vértices de um decágono regular, não é verdade? Assim sendo, a alternativa certa é a letra D.